TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 4, ao vivo, pela nossa TV Câmara, canal 10 da Cabo. E hoje teremos dois entrevistados. Teremos no primeiro bloco o fisioterapeuta Arnaud Abreu Neto e no segundo bloco teremos o presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, José Vanildo. Conosco também o jornalista Flávio Rezende, meu colega de longas datas. Primeiro, boa noite ao doutor Abreu. Boa noite a todos os telespectadores. Fico à disposição. Boa noite, Flávio. Boa noite, Pinheiro. Obrigado mais uma vez pelo convite. Inicialmente, a gente vai logo direto no assunto, né? Inicialmente eu perguntaria ao doutor Abreu Neto, como é que está a fisioterapia no estado? O quadro geral da fisioterapia. Certo. A fisioterapia ela vem crescendo a cada ano, né? Na verdade é uma profissão que ela, nos últimos 10 anos, se destacou muito pela sua evolução, tanto pela necessidade dos pacientes, como também pelo avanço tecnológico que ela tem tido, e pela necessidade que o paciente tem em hoje desenvolver o tratamento fisioterapêutico. Então, quase todas as áreas da saúde, todos os direcionamentos médicos, eles tendem a passar pelo fisioterapeuta. Então, hoje é de extrema importância a conduta fisioterapêutica dentro principalmente dos pós-operatórios, dentro das doenças crônicas, né? Inclusive agora com a questão da microcefalia, chikungunya, a gente passou realmente a também atuar diretamente. Então, a cada ano a gente vem evoluindo, né? E a quantidade de profissionais vem aumentando, né? A comprovação científica dos nossos tratamentos também vem se fortalecendo, e daí a gente vem numa ascensão bem grande nos últimos anos. Geralmente as pessoas associam a sua especialidade a questões assim de acidente, né? A pessoa passa um tempo sem andar, precisa de fisioterapia para recuperar os movimentos, mas a gente sabe que a fisioterapia é muito além, né, do que só reparação de movimentos físicos. E que área vocês atuam assim que, por exemplo, o público possa ignorar ou parte do público? Na verdade, a gente trabalha todos os níveis de atenção à saúde, né? Desde da atenção comunitária, a saúde coletiva, né, a parte terciária, que seria os pós-operatórios. Então, a gente transita em todos os níveis de atenção à saúde. A gente tem desde a prevenção, se a gente pensar, por exemplo, nas doenças cardiovasculares, a gente trabalha muito nessa questão da atuação, da prevenção, que hoje é bem vista em alguns municípios, outros já não se preocupam tanto com isso, né? Que isso, na verdade, é uma economia financeira para os municípios, quando ela tem um trabalho preventivo muito forte. Trabalhamos na reabilitação, que é o que a população mais conhece, então reabilitando realmente o paciente neurológico, o paciente ortopédico, né, que teve uma fratura ou teve alguma intercorrência neurológica que levou a uma disfunção motora. A gente atua diretamente nesse plano aí, é o que a população mais conhece, é o que mais está na mídia, né? E também atuamos diretamente no pré e pós-operatório de todas as enfermidades, né? Então, assim, algumas patologias hoje não se concebe uma cirurgia sem um pré e um pós-operatório fisioterapêutico, né? Do tratamento fisioterapêutico. Quando a gente estava nos bastidores, você comentou que existe fisioterapia até para casos de incontinência urinária, né? Isso. Como é isso aí? Hoje, como eu disse no início, a gente tem uma ampliação muito grande da atuação fisioterapêutica, né? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente pensar na fisioterapia uroginecológica, a gente adentra nessa área, né, onde a gente tem vários tratamentos para incontinência urinária, para impotência, para alguma disfunção, né, no sistema urinário também. Se a gente pensar na parte de ginecobstetrícia, a gente trabalha acompanhando aí o pré-natal, né, para incentivar, por exemplo, o parto natural, fortalecendo a musculatura do períneo,
né? Então, a gente atua hoje de forma bem ampla nessas áreas, né? Então, é um mundo. Hoje a fisioterapia ela consegue abranger várias áreas que não são tão comuns para a população, mas que a gente, por exemplo, na universidade tem feito vários trabalhos de excelência. A gente tem referência, por exemplo, no atendimento da uroginecologia. E aí a gente tem, por exemplo, uma situação de incontinência urinária, que às vezes é uma situação que pode vir por uma prostectomia, pode vir por alguma outra disfunção. E isso leva o indivíduo a uma perda da questão da vida social dele, porque ele muitas vezes, o mais fácil é pôr uma fralda geriátrica, e às vezes a gente tem adultos jovens de 50 anos, 60 anos com alguns problemas, ou por uma situação neurológica, e a família muitas vezes adota uma fralda geriátrica e a vida social do indivíduo, né, está aí complicada, e a gente hoje trabalha para exatamente restabelecer essa função, né, de conseguir urinar no momento correto. Eu queria avisar, inclusive, que hoje nós temos 2 telefones aí à disposição, né? Se o telespectador quiser fazer alguma pergunta ao doutor Abreu, pode ficar à vontade. O telefone está aí na tela, o 3232-9382, 9987-7113, o WhatsApp. Eu reputo a fisioterapia da maior importância, né? Isso é claro, já foi dito aqui pelo doutor Abreu, mas eu acho que a profissão ainda não é muito valorizada, principalmente pelos gestores públicos, né? Prefeitos, eu acho que todos os prefeitos deviam adotar, pelo menos, no mínimo, um fisioterapeuta no quadro das prefeituras, né? Porque isso vai implicar em diminuição de custos, comodidade do paciente, né? Que deixa que muitas vezes viajam do interior para cá para fazer esse tratamento aqui. É verdade isso, doutor? Com certeza. Na verdade, a gente tem uma dificuldade. Como essa profissão, ela é uma profissão que ela vem se ampliando, a população vem conhecendo um pouco mais. Inclusive, essas áreas que eu falei há pouco, essa questão da atuação do fisioterapeuta em si. Mas essa dificuldade existe tanto do gestor público, seja o prefeito, seja o secretário de saúde, que muitas vezes não visualizam a necessidade de um fisioterapeuta no seu município. Mas se a gente fizer uma rápida análise, em todas as ruas você tem pessoas com acidente vascular encefálico, você tem pessoas com fratura, você tem os idosos, você tem as gestantes. Toda essa população, ela pode ser assistida pelo fisioterapeuta, tanto na parte preventiva, como também na parte curativa. Então, assim, a gente tem hoje uma grande dificuldade de expansão de atuação profissional no interior do estado, sim. Melhorou muito nos últimos 10 anos, mas ainda deixa um pouco a desejar, né? Então a gente hoje vem fazendo um trabalho junto ao Conselho de Fisioterapia, às associações, sindicatos, para tentar ampliar e expandir um pouquinho esse conhecimento. O mercado ainda é precário. O mercado é precário. E assim, os salários... E os salários também, né? Os salários que são oferecidos, inclusive em concursos, são salários que inviabilizam muitas vezes a ida dos profissionais para conviver com essa população no interior. Logicamente, a gente tem uma população concentrada aqui de profissionais fisioterapeutas na Grande Natal e em Mossoró, que também temos instituição, agora Santa Cruz também tem. Então, em alguns polos, mas alguns outros municípios a gente não tem. E às vezes um salário que é ofertado dentro de um concurso não dá para o fisioterapeuta se manter, por exemplo, a semana na cidade, ou então se pretende morar nessa cidade, é praticamente impossível, porque muitas vezes o salário você não cobre nem o combustível que você se desloca semanalmente para ir ao município. Então, fica um pouco difícil, aí isso aí vira uma bola de neve. Essa carência ela só tende a crescer. Apesar que a gente tem muitos estudantes hoje que vêm do interior e retornam para suas cidades. Então, a gente tem feito um trabalho tentando ampliar esse conhecimento e mostrando essa necessidade do fisioterapeuta lá, atuando diretamente na cidade, que ele diminui muito os custos do município. Porque o que o município gasta com ambulância, fazendo muitas vezes deslocando esse indivíduo, esse paciente para um outro município, né, a gente consegue resolver muitas vezes na cidade. Eu tenho uma pergunta aqui de Paula, de Nova Descoberta, ela perguntando o seguinte: a fisioterapia é só para reabilitação ou pode ser feita de forma preventiva? Isso, de certa forma, você até já explicou, mas é bom repetir. Na verdade,
nos primórdios, né, se pensava que o fisioterapeuta só trabalhava com a parte de curativa, né? O problema lá a gente ia resolver. Hoje em dia é muito forte esse trabalho preventivo, é uma das nossas áreas de atuação muito forte e com uma intensidade muito grande, até porque a necessidade dos municípios é exatamente prevenir. Então a gente trabalha hoje com várias patologias, vários programas governamentais, inclusive, como o NASCE, que o fisioterapeuta está inserido, principalmente com o preventivo. Inclusive, no NASCE a gente nem... O fisioterapeuta que está no NASCE, ele não é para trabalhar curativo, ele não é para trabalhar a parte de reabilitação. Ele tem que estar aí trabalhando só a parte preventiva. E esse é o nosso foco. Na verdade, a gente tem hoje uma linha muito forte para a parte de saúde coletiva, de educação em saúde. Então, essa é a ideia. Focar em educação em saúde, sim, trabalhando em prevenção, para a gente ter essa população com mais saúde. Aqui no Rio Grande do Norte, como é que está a formação do profissional? Existe curso só na capital, existe no interior, é só a federal? Qual é o painel hoje? Hoje a gente está bem diversificado, nós temos cursos tanto nas federais, como nas públicas, como nas privadas, né? Existe hoje 8 instituições no estado, né? Existe curso... Quantas vagas ideia de quantas vagas são oferecidas? Em torno de 400 vagas ano a gente tem, né? Acho que um pouco mais, se eu não me engano. Mas temos universidades em Mossoró, temos universidade de Santa Cruz, temos universidade de Natal, um pouco mais concentrado em Natal, mas a gente já consegue dar essa diversificada. E eu espero que com essa ampliação na formação e formação de qualidade, tanto nas privadas como nas públicas, que isso melhore essa condição do interior do estado, né? Que a gente possa realmente ter fisioterapeutas competentes trabalhando em todas as cidades do estado. E aí a gente aproveitar o momento para sugerir que os gestores conheçam um pouco mais o que o fisioterapeuta pode fazer e daí possam contratá-los para que a gente tenha uma população com mais saúde. Com relação à medicina, é o mesmo número de anos? Exige-se a residência? Como é nesse aspecto? Na verdade, é bem semelhante, mas é um pouco menos. Na verdade, a gente tem a formação em torno de 5 anos. Né? A nossa diretrizes curriculares direciona que a gente tenha 4.000 horas de formação na academia. Então, a gente tem, isso aí pode ser em 4 a 5 anos. Normalmente, a maioria tem 5 anos aqui no estado. E depois a gente segue normalmente para as áreas de especificidade, né? A gente vai fazer as pós-graduações, aí vai depender de qual pós você direciona, mas normalmente mais 2 anos, 3 anos, se faz residência, aí mestrado, doutorado, isso aí tudo é direcionado como na medicina também. Mas a gente tem as especificidades, a gente normalmente se especializa em alguma coisa. A gente tem o fisioterapeuta generalista, mas a gente também tem os que direcionam para as especificidades. Então a gente tem o fisioterapeuta que trabalha diretamente com o esporte, com a cardiorrespiratória, com a neurologia, com a uroginecologia, com a geriatria, com a saúde coletiva, né? Então essas áreas também são bem fortes. O sindicato aqui no estado tem sido atuante? Na verdade, o nosso sindicato, ele algum tempo não atua, né? Ele deu uma parada e aí ninguém buscou mais. A gente tem uma associação que também tem se movimentado, mas com um pouco de dificuldade. Dentro dos conselhos, quem é mais atuante aqui no estado é o nosso conselho, que na verdade é um conselho que abrange os 4 estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, então ainda também tem uma distância, mas tem uma delegacia aqui. Mas o sindicato realmente tem uma fragilidade, mas existe um grupo que hoje está tentando movimentar e fomentar esse sindicato. E acho que isso é uma grande falha nossa da categoria. Exato. Certamente dificulta as relações com os planos de saúde, né, na questão salarial, da remuneração. Com certeza essa dificuldade ela existe. Os planos eles têm alguns direcionamentos que também nos atrapalham bastante, né? A gente inclusive tem hoje um referencial de honorários específico da categoria, porém desde muito tempo atrás a gente vem seguindo um referencial do CH médico, né, que segue mais ou menos da fisiatria. Então isso aí também leva a gente a ter uma remuneração um pouco mais complicada. Bom, nós estamos chegando no final do primeiro bloco do nosso programa Pensando Bem. Eu queria agradecer ao Dr. Arnul Abreu Neto e dizer que no segundo bloco voltaremos com a entrevista com o presidente da Federação Norte-Grandense de Futebol, José Vanildo. Obrigado e até outra oportunidade.
Ok, obrigado. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura, esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite, com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! Voltando para o segundo bloco do programa Pensando Bem, agora entrevistando o presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, José Vanildo. José Vanildo além de esportista, é poeta, é cantor, pouca gente sabe dessas qualidades de José Vanildo. Boa noite, presidente, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês e dizer da felicidade de poder estar falando com o Natal, com o Rio Grande do Norte, sobre as coisas do futebol. Presidente, como é que está o futebol do Rio Grande do Norte? Bem, nós atravessamos uma fase de dificuldades. Isso não vou cair naquele lugar comum que todos os setores, todos os segmentos, atravessamos uma fase em que nós temos tido dificuldades nas relações institucionais, não só com os poderes públicos, mas com o empreendimento privado. No momento em que se compreender que o futebol é um instrumento, uma ferramenta que mais promove qualquer produto, qualquer destino, haveremos de compreender, de entender que não é se dar ou se favorecer o futebol, mas é se utilizar uma ferramenta poderosíssima em favor de um produto ou de uma cidade. Isso tem incomodado muito, porque isso resta aos dirigentes de clubes serem verdadeiros heróis, criativos, em terem coragem e de assumirem. Mas isso porque a gente está na série C e D ou por causa de outros fatores também? Não, isso nós... Na A e B a coisa melhora bastante. Nós não somos muito felizes no aspecto do gostar de governo. Não é em dar dinheiro, isso é coisa para eliminar possibilidades. Nós vemos que esse futebol em Pernambuco é utilizado com seriedade, com investimento do governo, com aumento de arrecadação em Fortaleza, na Bahia, no Piauí, no Maranhão, no próprio Sergipe, com os instrumentos possíveis de alavancar até mesmo um turismo interno, regional, dentro de preceitos de seriedade, não com ações pontuais, mas ações de governo, ações de programa que alcance não só o profissionalismo, como também as bases, a formação. Existe um canal para... isso é um problema, né? Aí o senhor está falando do governo, mas existe um canal de diálogo para que você argumente e tente mudar esse quadro, ou a coisa está tão preta que nem não, esse diálogo existe? Lamentavelmente, o esporte, as secretarias, isso não é privilégio de governo, como da prefeitura também, elas não são prioridade, elas não possuem orçamento próprio, elas vivem muito mais
em funções de ações momentâneas, pontuais, sem uma na mídia consequência. espontânea, né, digamos assim. Sem uma consequência natural. Tanto que nós estamos ousando. Nós não temos recurso público nenhum. Estamos criando uma escolinha. Nós temos várias ações sociais que eu prefiro, na maioria das vezes nós não divulgamos, porque eu acho que a função de quem exerce uma atividade pública, eu acho que a federação é uma atividade pública, deve ser feita para alcançar objetivos, não para se conceituar quem está naquele de plantão como presidente. Então nós estamos criando agora uma escolinha, que eu não gosto de chamar Escola de Futebol do Rio Grande do Norte, vai funcionar no Juvenal Lamartine, apesar de toda essa celeuma e judicialização por parte do Estado. Vamos inaugurar, custo grátis, tudo financiado e bancado pelo futebol potiguar, pela federação, porque nós, graças a Deus, temos tido o reconhecimento do empresariado local, uma parte desse empresariado. Então, com essa parte, nós alcançamos alguma coisa, mas quem realmente investe aqui não é o empresariado local, é empresas de pequeno porte, por exemplo, a Toyota, que é a maior montadora do mundo, investe. Isso já graças a vocês que vão buscar através de Alan, né, que corre atrás de viabilizar esses apoios. Uma empresa do porte da Toyota não botaria a marca dela em um programa, em uma ação que não tivesse consequência, legitimidade e seriedade. E então, visibilidade. Elas são esse esforço para usar essa imagem. E, graças a Deus, é em cima desses conceitos que a federação tenta sobreviver. Estou indo amanhã para o Rio, uma reunião que vamos ter, o governador irá na quarta-feira, vamos recepcioná-lo na CBF, junto com a presidência da CBF, agradecer ao atendimento feito, a uma luta nossa, em trazer a seleção brasileira, pela primeira vez, é ato único de seleção brasileira jogar pela Copa do Mundo em Natal. Porque, a classificação é da Copa do Mundo. Então nós vamos ter um jogo único. E isso já me conforta muito. O governador vai lá. Certamente, eu não tenho dúvida, irá agradecer a essa ação. Porque Natal, com a ação dessa, ela vai ter a visibilidade do mundo com a seleção brasileira aqui. E isso não tem dinheiro que pague. Presidente, vamos lotar, né? Presidente, tem uma pergunta aqui de Assis Alves, do Soledade 1. O que se espera do futebol do Rio Grande do Norte para esse segundo semestre? Ora bem, nós tivemos já nesse fim de semana uma melhora acentuada dos resultados aqui. Na Série D, tanto o Potiguar como o Globo têm dado demonstrações claras de possibilidade de sucesso para a Série C. Nós temos a melhoria do América, do ABC avançando. Eu acredito muito na possibilidade de recuperação e avanço, mas não é fácil. A federação tem sido, sem modéstia, porque é cretinice, a maior parceira do futebol potiguar. Não é porque esteja na minha presença, não, mas nós vamos a cada instante, a CBF, buscar recursos, antecipar recursos, encontrar meios de sobrevivência, porque não é fácil a administração de Beto Santos, que é brilhante, um jovem empresário da competência indiscutível, um Judas Tadeu, que conhece futebol como ninguém, mas os empecilhos são muito fortes, são muito graves. Hoje, não existe no Brasil nenhum evento que tenha tanta exigência como o futebol. Eu tenho que ter a polícia, eu tenho que ter uma ambulância com médico desfibrilador, eu tenho que ter delegado, representante, trio de árbitro, quarto árbitro e o horário do jogo. O que no Brasil começa na hora, só tem uma coisa, é futebol. Porque se atrasar 1 minuto, o locutor está dizendo 2 minutos de atraso, olha aí, está formado o CB. 2 minutos. Presidente,
A gente vive um momento assim onde as pessoas, esse problema da Lava Jato, as pessoas cobrando, e no futebol, me desculpe a sinceridade, diz que é um bando de ladrão, o torcedor, né? É verdade. E só tem ladrão na federação, nos clubes, enfim. E então essa lavagem na alma nacional, em todos os sentidos, também tornou o futebol assim um ambiente mais fácil, porque quando as coisas ficam assim muito policiadas, aí para o gestor é até mais fácil, porque não recebe muita proposta indecente, né? Melhorou também no futebol? É sempre assim, é mais fácil o segmento da sociedade para deter, por exemplo, investimento em marketing, colocar o futebol como algo marginal. Não existe nada no mundo com a importância do futebol. Você veja a luta que tem os Estados Unidos em tentar levar, e não é a primeira vez, a hegemonia do futebol, a FIFA, para o seu poder. Foi como na Fórmula 1. Eles não tiveram a competência de fazer com a Fórmula Indy o que representa a Fórmula 1 no mundo. Assim é o futebol. Eles não têm mostrado incompetência, e isso transforma, generaliza essa marginalidade que existe no futebol. E isso interessa muita gente no Brasil. Ora, na hora que você lança recursos, marketing para o futebol, você está desviando esse de algum outro setor que se sente penalizado. Mas isso, o que eu quero dizer, que não exista pessoas que mereçam a qualificação. O que está sendo feito na CBF é para ser feito em todos os setores. E o que deve ficar evidenciado é que isso tudo que ocorre na CBF não existe recurso público. O maior recurso que tem do poder nacional da nação é o hino nacional. Lá é proibido estatutariamente receber qualquer benesse do governo. A Lava Jato até agora não falou em CBF, né? Não pode, porque lá a questão é tributária. Chega lá, não, então. A questão dos Estados Unidos, em relação, por exemplo, à prisão Zé Maria Marim, é a utilização de recursos sem origem, o que gera a questão tributária. E lá não se perdoa isso. Isso no Brasil gera essa consequência histórica. Agora, que tem que se mudar, tem que se reformular a questão do futebol brasileiro, eu sou defensor. Eu defendo isso. Isso é discutido entre vocês, os presidentes, essa necessidade? Na verdade, quando se dizia simplesmente as federações cedem aos anseios dos presidentes de plantão da CBF. Hoje foi feita uma eleição da recondução de Marco Polo, votou Santos, Flamengo, Palmeiras, todo mundo votou. Não é? Isso não é. Mais fácil é dizer que as federações, agora que existem federações que merecem ser totalmente revistas, a minha, eu tenho as certidões de idoneidade fiscal, tributária, pago meus impostos, o alvará do Joanela Martini, a taxa do lixo chega a R$17 mil, eu pago em dia, eu pago meus impostos. A sua administração vai até quando, a atual? Até 2019. E tu pensa em continuar? Eu não sou homem de fugir à luta, eu sou um sacerdote do futebol. Eu não aí vejo nenhum mal. Né? Pois é. Eu não vejo. É eleição. Lá o estatuto permite a definir. Não. Até que existe a lei que proíbe uma reeleição. Às vezes as pessoas me observam com o olhar de quem está há muito tempo. Não, o que está há muito tempo é o deslumbrar da minha competência. Eu estou há 6 anos... Aproveita para ele fazer a poesia agora. Né, eu estou há 6 anos como presidente. Eu sou talvez o mais jovem do Brasil. Primeiro em mandato, segundo em atitudes. Eu sou louco pela vida, eu gosto de viver. Então tem gente com 40 anos, 30 anos, 50 anos. Se você perguntar... Está morto nas calças. Tem quantos anos eu tenho? Eu fui entrevistado agora pelo jornal Lance. O cara, presidente, quantos anos o senhor tem? Eu digo, fazer 2 mandatos. Ele só. Mas sabe por que é? É pela projeção do futebol do Rio Grande do Norte. Nós somos o 4º do Norte e Nordeste. Somos o 11º do Brasil em ranking. Sim.
Nós temos 3 clubes na Copa do Brasil. 3. Privilegiados. Por quê? Nós somos a 11ª federação do Brasil. Nós somos a 4ª do Norte-Nordeste. Nós só perdemos para Pernambuco, Ceará. As potências nordestinas. E nós estamos mordendo e fungando no cancote dos cearenses. Quase Se a ABC não cai, ou a América, certamente nós seríamos o Você terceiro. acredita que os dois vão escapar? Eu acredito muito no futebol que alguém sobre, como acredito que Potiguar, o Globo, possa ascender a Série C. Estão indo bem. Isso demonstra eficiência, qualidade, porque o conceito da legislação é o conceito técnico. Não existe conceito como antigamente, coloca ABC, tira ABC, bota... Não, não, o conceito é campo. E graças a Deus, eu devo isso muito mais à eficiência dos clubes. Agora, eu tenho sim o apoio de quase a unanimidade dos clubes. Você tem boas relações com os clubes? Eu não tenho problema com ninguém. Eu sou torcedor e conselheiro do ABC. Nunca foi empecilho e talvez eu tenha a possibilidade de dizer, eu tenho até um tratamento diferenciado da torcida do América e dos dirigentes. Eu não misturo as coisas e estou na federação porque eu gosto de futebol. Sou procurador da casa, aposentado, vários anos procurador geral da Câmara, exerci cargo no Estado, várias vezes secretário. Tem alguém que não gosta de você? Porque eu gosto. Tem, mas são a sua generosidade. Deve ter aí um outro, quase né? unanimidade. Mas é o meu jeito, é esse. Se eu errar, que eu erro, Você e reconhece, não é pouco, eu revejo meus atos. É. Eu tenho um cidadão que é vice-presidente meu, chama Dr. Tibúrcio Batista. Ali é duro. Eu, às vezes, vou conversar com ele, papai, ele desmoraliza o que eu estou dizendo. Ele diz, você venceu. Aí eu faço, não é para ser. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, né, do segundo bloco, Já? do Pensando Bem, Tá já. começando agora. Eu queria agradecer a presença de Zé Vanildo e de Flávio Rezende no programa e dizer que eu sou testemunha do trabalho feito por Zé Vanildo à frente da federação. Realmente ele mudou o perfil, não só da federação, como do próprio futebol do Rio Grande do Norte. Inclusive interiorizando o futebol, né? Valorizando Lutando, as agora bases, mesmo vai né? trazer a seleção brasileira para o Rio Grande do Norte, né? Quer dizer, isso aí é sinal de que o trabalho dele vem dando certo e ele, logicamente, deve permanecer da onde Fidel Castro também. Né? Ah, não. De 2020 Eu pra lhe lá. digo com certeza. Às vezes, você tem que ser sincero. A CBF tem problemas? Tem. Tem que ser revisto? Tem. Agora, ninguém, nenhum clube do Rio Grande do Norte ousaria dizer que a CBF não foi um grande parceiro para o nosso futebol. Porque fazer como eu faço o futebol, bancando praticamente a totalidade do campeonato estadual, sem um centavo de apoio público, tem que ser eficiência e planejamento administrativo e apoio que eu tenho da entidade. É impossível você negar. E amor pela camisa. Ah, não tenha dúvida. Eu sou Você pega o símbolo da federação e faz assim? Tá bom. Eu não gosto muito Eu daquilo. queria agradecer a presença dos dois, né? E dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.